como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Ei. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann, tema incrível hoje, Anderson Vaz. Fala assim. Ele urra, né, cara? O que significa isso? É honrado. Se você É fosse honrando. falar normal, como é que seria? Caneta azul, azul e caneta. Aqui com vocês, Anderson Bars, para trazer um pouco mais de equilíbrio nessa relação e um pouco mais de sanidade para sua cabeça. É, isso aí, o mundo corporativo é louco. Você só está aqui porque você sabe que tem um monte de loucura nesse troço chamado mundo corporativo, Amanda. Pois é, eu tô fora, eu tô correndo dessa loucura. Aliás, por falar em loucura do mundo corporativo, nesse episódio a gente vai responder a pergunta: como subir na carreira? Mas será que você quer? Estamos começando! Roda aí! Quer dar o próximo passo na carreira, mas não sabe como? Quer conquistar aquela promoção, mas não sabe exatamente o que fazer? Esse episódio, então, é para você. Nós vamos aqui discutir algumas formas, alguns caminhos para que você possa crescer aí dentro da empresa, crescer na sua carreira. Agora, meninos, a gente vai falar disso sim. E antes, a gente vai falar de um movimento muito importante que a geração Z não está querendo crescer, não está querendo assumir postos de liderança. Que fenômeno é esse? Interessante. Eu acho que é um fenômeno de consciência, né? Já vamos falar disso agora? Podemos falar. Eu acho que talvez a geração Dá Z... o nome do fenômeno, que é o Quiet Ambition. Né? Quiet Ambition. Quiet Ambition, eu acho que tem uma influência, talvez até dos próprios pais que convivem com a geração Z. A geração Z começa a olhar pai, mãe, irmão, sei lá, né? Quem é da família, né? Reclamando o tempo todo que não tem tempo, que não vive. Você vê as pessoas em burnout, um ou outro com estresse, sendo até internado. Então, assim, a gente está criando, de fato, uma geração de pessoas que olha e fala assim, eu não quero isso para mim. Então, eu acho que isso não ia tardar a acontecer. Eu acho que tem muito mais uma parcela de observação e conclusão que o mundo corporativo... Meu pai, por exemplo, quando ele saía para trabalhar, ele falava assim, Alberto, papai não pode brincar porque vai sair para trabalhar. E eu lembro, eu ficava com raiva do trabalho do meu pai. Então, chama vida adulta isso. Vida adulta. E eu ficava, Alberto, com raiva, porque o tempo Não, todo... mas acho que tem formas de fazer isso Tem de um formas. jeito diferente, né? É. Então, não é por causa do trabalho que ele não vai brincar. E a gente falou no episódio passado de equilibrar a vida pessoal e vida profissional. Então, isso também está conectado. Eu então, acho. assim, eu vou trabalhar porque é a hora de trabalhar. É. E em breve chega a hora de brincar também, porque ela também vai existir. Mas agora, nesse fenômeno que vocês trouxeram aqui pro debate, tem um dado, inclusive isso saiu numa matéria recente da Forbes, para quem quiser procurar aí, né? Coloca aí, Quiet Ambition, né? Ou seja, ambição silenciosa, tem uma matéria bastante completa com dados de pesquisa da Forbes a respeito disso. E no limite, é o seguinte, são as pessoas que atuam nas organizações querendo fazer exatamente o que for, né, o que foi combinado. Então você me contratou para fazer A, B, C. Vou fazer só eu isso. vou fazer A, B e C. Não me venha com essa história de querer ir além disso. E é uma baita de uma antítese, né? Porque no final das contas, e aqui é justamente o mote do episódio, a gente aprendeu que pra gente progredir, a gente tinha que dar conta de querer fazer mais, de buscar desafio, de gerar valor adicional. O extra mile, lembra? Extra mile. Extra mile. É manifestação do seu Que é extra interesse, mile? da sua vontade. Entregar né? mais. E um Entrega pouquinho mais. além do que foi E um solicitado. pouco além, É. porque isso demonstra inclusive a sua vontade, o seu protagonismo, o seu interesse, amplia a sua geração de valor, né? Agora, certo, errado, difícil de avaliar. Para mim, não funciona, eu não consigo entender. E é isso. Agora, esse tipo de movimento, ele meio que ameaça o tipo de carreira como a gente conhece hoje, né? Porque hoje a carreira se baseia em você iniciar aquele profissional que está saindo ali da sua formação, saindo da universidade, da sua formação técnica, iniciando ali como um trainee ou como um estagiário, vai crescendo, vai para um cargo de analista, um cargo de coordenador, um cargo de supervisor, e, enfim, assumir um cargo
de liderança. Esse é o desenho que a gente conhece das carreiras corporativas, né? E o que a gente vê é que as empresas talvez tenham que se adaptar a esse novo perfil, né? Porque, de fato, vão existir profissionais que não vão ambicionar esse próximo passo. Então, esse subir para ele não é mais motivador. Agora, tem um ponto aí, gente. E para mim, esse é o ponto de preocupação. Se essa pessoa quer fazer exatamente o combinado, significa que ela não vai se desenvolver. Eu não consigo trabalhar com gente que não tá afim de se desenvolver. E daí a questão, então, é que talvez ela queira se desenvolver dentro daquela função e não necessariamente lutar por uma promoção. Não, Amanda, porque quem só faz atividade ABC e fala só vou fazer atividade ABC não tá se desenvolvendo. Mas ela não pode estar se desenvolvendo naquela atividade, encontrando novas formas de fazer aquela atividade? Por que necessariamente o caminho tem que ser uma promoção, um degrau acima? Por que a gente tem essa cabeça tão cartesiana nessa escada hierárquica, né? Por quê? Deixa eu falar um pouco sobre isso, porque é o seguinte, a gente entra no mercado corporativo com o estímulo de que nós temos que crescer na carreira. Então, o primeiro input... A gente tem que crescer na vida, Alberto. Ok, mas a carreira, ela é feita numa estrutura piramidal e que de você é obrigatório, até para poder se adequar do ponto de vista social, em qualquer lugar que você vá, que você tem que ter ambição, que você tem que crescer, que você tem que ser promovido. Isso é um rótulo de sucesso. A nossa sociedade avalia, como assim você tem 50 anos e é apenas um analista? Há um preconceito brutal no mercado com relação a isso. Se eu não quiser crescer... É uma coisa, se eu não quiser mudar de cargo é outra. Mas eu queria falar sobre isso porque o episódio fala sobre como crescer na carreira. E eu acho que cada vez mais esses pontos que a gente está falando aqui se conectam pelo fato de que eu acho que a gente vai viver exigências relacionadas a crescimento na carreira, muito mais a habilidade de soft skills, gestão política, alinhamento, pessoas que demonstram que estão compradas do que necessariamente performance, do que necessariamente bater meta. Então, se eu não tenho uma ambição, se eu não sou alguém super aguerrido, mas eu sei traduzir e sei parecer ser, eu acho que o crescimento da carreira acaba vindo. Como assim? Parecer ser sem ser? Eu Não acho entendi, Alberto. Por Vai de exemplo, novo. eu não tô afim. Eu tô num ambiente, muitas Mas vezes... isso que você tá tentando é dar uma explicação ou você tá definindo um ponto? Não, tô explicando como é a situação. Porque você vê pessoas que obviamente não estão compradas com a empresa, mas demonstram que fazem parte do jogo. Fazem parecer ser. Fazem parecer ser. E essas Mas pessoas esse daí crescem. tem que cair fora. Não, mas aí que tá. Não, mas aí tem um erro de gestão brutal, de né? não identificar Tem isso. alguém se deixando enganar. Ah, sem dúvida. Mas é o que acontece. A gente vive um mundo de aparências Tá bom, dentro então, das ó, empresas. o tema mas já a me gente não irritou. quer. E aí, então, agora vamos aqui pro ouvinte Vamos lá. para falar o que a gente precisa fazer Pra para crescer. crescer na carreira. Gestão política. Puxa saco, Exato, não é verdade? tem que puxar o Tem saco. que puxar saco. Eu vou embora. Mas é verdade, fica aqui. Pelo porque amor de Deus! esse é o mundo real, você que tá Puxa ouvindo. saco. Se você... Mas que tipo de organização a gente procura? Nós temos hoje uma empresa que leva mudança para dentro Eu tô das sendo organizações. irônico, Amanda. Pelo amor de Deus, eu tô já querendo levantar e ir embora. Mas puxar saco faz crescer na carreira, não faz? Olha, Faz ou não eu faz? acho que não. no Nós temos que- passado... Tipo de Não, Amanda, líder, Gente, tipo de líder que existe Amanda hoje já que fez. aceita esse Porra. tipo de coisa. E aí Pelo amor tem de muita Deus. gente, acho que essa é a importância do debate. Tem muita gente que talvez ainda pense que esse é um caminho. No passado já foi. Eu cansei de ver gente Você dentro de puxou grandes... saco? Não porque me dá ânsia. Gaguejou. Me dá ânsia, não consigo. Então você não puxou Não saco. puxei saco, Eu meu não vou foi fazer por essa mérito. pergunta olhando pra tá cá. bem? Mas eu já cansei de ver puxa saco, né, na plena ali convicção de que estava fazendo a coisa certa para crescer na carreira. E acho que durante algum tempo já funcionou. Isso funciona. Hoje eu acho Hoje? que um pouco menos, Alberto. Gente, pelo amor de Não, Deus. sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque os mecanismos de gestão desse negócio estão um pouco diferentes. Hoje em dia, né, para você conseguir dar mérito e promoção para alguém, você tem que justificar o porquê com aspectos relacionados à cultura. Hoje em dia a gente trabalha com avaliações. entregas muito mais quantificáveis. A gente tem RHs que são muito mais potentes do que já foram no passado. E mais técnicos. E mais técnicos de bloquear esse tipo de preferência, que é uma preferência personalista do líder. Então é assim, existe, acho que ainda existe. É tão fácil como eventualmente já foi no passado? Acho que não. Olha, eu acho que a gente lida com empresas diferentes. Eu vejo muita gente ainda crescendo na vida por meios... De puxar saquismo.
Puxa-saquismo, puxada de tapete. Eu vejo que, de Isso fato, acontece, hein? isso acontece. Ah, tem gente que quer se promover às custas da dor alheia. É Legal, verdade. legal. Você torce, inclusive, pra falando, pessoa morrer, Então, se assumir. a vida como ela é. A vida como ela é. Muito bem. Como dizia já Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Né? Não Nelson Rubens. Ok. Nelson Rubens. Bom, a gente tá falando então da vida como ela é. Lamentamos tudo isso. Porém, a gente agora quer dizer Eu aumento, mas não invento. Ok. Que tipo de programa você tem assistido? Rubens, cara. Você não lembra do nosso Rubens na sua infância, Claro, não? ele era Eu jurado lembro. do Silvio Santos. Passava na TV lá, eu aumento, mas não invento. Você também lembra? Não lembra? Lembro. Aquele cabelão de laque, né? Não é assim? Ele morava perto da minha casa. Gente boa. Desculpa. Vai, Corta. nos perdemos. Ok. Muito bem. A gente pode colocar tá o Nelson Rubens ali atrás, pra quem eventualmente não conhece? Uma homenagem ao Nelson Rubens aí, grande comunicador. Obrigado, Fofoqueiro viu, de plantão, né? Isso é muito legal. Acabou aqui a explicação da Amanda, né? Vai, Perdão, retoma aí. Amanda. Vai lá. Traz a seriedade agora, vai. Bom, a gente está falando da vida como ela é e não da vida como a gente deseja que ela seja dentro das organizações e não de tudo que a gente acredita aqui. O que a gente acredita, agora sim a gente vai começar a falar. É. Eu acredito que para a pessoa conquistar o próximo passo da carreira, seja ele qual for, seja se manter no mesmo lugar, porque eu acredito que cada vez mais as organizações evoluem para sistemas mais horizontais de gestão, né? Sistemas cada vez menos hierarquizados. Eu acho que cada vez mais as empresas horizontais têm ganhado o seu lugar, têm ganhado a sua credibilidade, têm ganhado o amor aí da geração Z. Então eu acredito que para crescer na carreira, e isso não significa subir de posição, isso não significa necessariamente virar Liderança, líder. né? É isso aí. Exatamente. Certíssimo. Então a gente tem hoje carreira em Y, carreira em W. Primeira coisa é curtir o que você faz, né? E claro, de novo, a gente tá falando aqui do mundo ideal e é esse que a gente tem que buscar. Curtir o que você faz, se divertir durante esse caminho, ser sincero, procurar estar num ambiente onde haja confiança, onde você possa ser quem você é. Então esse é o primeiro passo, eu acho, para a pessoa conseguir crescer, acreditar no que ela tá fazendo. Desempenhar bem o papel também, né? Eu acho que tem uma questão que desempenhar bem o papel, você tem que entregar, você tem que demonstrar que você trabalha em equipe, que eu acho que é uma grande dificuldade hoje. E acho que tem uma questão de, para crescer na carreira também, da gestão da expectativa, é que às vezes você faz tudo bem feito, você segue a cartilha, é uma pessoa, né, alinhada aos valores, chega lá não tem vaga. Tem uma questão também que é difícil a gente conseguir combater, que é muitas vezes a falta do que a galera fala do head count, né? Algumas empresas já falam heart count, mas eu vejo muita gente competente que poderia ser promovida e não cresce, porque não tem a vaga. Então, eu vejo algumas pessoas que criam a própria vaga. É muito mais complicado, né? Você tem que subir, falar com alguém, né? Algum diretor, levar um projeto e até, às vezes, fazer a vaga aparecer. É muito crítico, né? Inclusive, até para trazer uma abordagem mais técnica, né, a gente vai acabar sendo progredido na carreira, seja na mesma posição, seja para uma posição de líder, aí vai depender muito da vontade de cada um. Uhum. Mas se a gente tiver um negócio que se chama maturidade profissional, e essa maturidade profissional, ela é estudada tecnicamente, porque ela tem duas coisas que compõem esse ganho de maturidade profissional, que é capacidade profissional e atitude profissional. São duas coisas. Então a maturidade ela é composta por capacidade e por atitude. E quando a gente fala, né, basicamente de capacidade, a gente está falando de 5 coisas. Uma pessoa com capacidade profissional, ela tem experiência no desenvolvimento de determinada atividade. Então, quanto mais ela ganha experiência na execução de uma atividade, mais ela capacidade cresce. ela tem. Ok. Conhecimento técnico específico, habilidade para lidar com a tarefa, resolve os problemas com sucesso e sabe priorizar. Tecnicamente, Tecnicamente, é alguém apto é alguém com capacidade para crescer. para crescer. Perfeito. E Aí quando cresce, a gente tem fala, que desenvolver e tudo quando isso. a gente fala de atitude profissional, a gente está falando de uma pessoa que assume responsabilidade, que busca autonomia, que é constante ali nas suas entregas, né? Tem clareza dos seus objetivos,
tem pensamento positivo e iniciativa Fantástico. e cumpre as suas promessas. Cumpre suas promessas com qualidade e no tempo certo. É perfeito isso. Então é assim, uma Perfeito. pessoa que quer progredir precisa de maturidade profissional, com itens de capacidade e com itens de atitude. Só que aí vai entrar um negócio que a Amanda fala muito bem sobre isso. Tem todo um universo dentro das empresas que você pode ter tudo isso, mas o santo não bate com o chefe, você é negro, ou você é mulher, ou você mora na periferia. E aí muitas vezes você tem gente que tem tudo isso aí e que é o mundo perfeito, deveria ser, é o mundo justo, né? Faz todo sentido. E aí as pessoas não progridem na carreira por causa de uma implicância, por causa de... Aí tem né? que buscar outra empresa, né, Alberto? Aí tem que trocar de emprego, aí demite o líder, né? Demite a empresa, demite o líder. Aí não há o que faça. Sim, é isso. A gente também, quando fala em ter sucesso na carreira, a gente precisa olhar que algumas pessoas são, e o Alberto pontuou bem isso, algumas pessoas já saem um pouco na frente, né? Porque já tem oportunidades de qualificação melhores, enfim, porque tem condições, às vezes até as viagens de férias que você faz com a sua família te proporcionam ter mais acesso Verdade. a determinados Total. tipos de informações, uma formação mais sólida, se você tem ou se você não tem livro em casa, você é capaz de ler melhor, de escrever melhor, e isso te diferencia enquanto profissional. Então, eu acho que as empresas também têm um papel muito importante, um papel social, que precisa ser olhado, inclusão, né? de promover verdadeiramente a inclusão e de promover o desenvolvimento dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Eu acredito que é papel das organizações promover esse desenvolvimento. Então, isso não pode depender única e exclusivamente do funcionário. É claro que a gente fala muito de accountability, a gente fala dessa autorresponsabilização no desenvolvimento das pessoas, mas a gente precisa que a empresa também assuma seu papel social e dê oportunidade para essas pessoas crescerem, se desenvolverem, terem acesso à informação para que elas possam crescer na carreira. Porque é muito fácil sustentar o discurso. Eu sou uma empresa que dá oportunidade para todos, né? Cada um com A pessoa o que seu não mérito. aproveita. Né? Mas E daí aí a você gente vai entra em ver meritocracia o que não requisito existe, né? para a vaga de estagiário. O estagiário tem que ser trilingue e tem que ter vivido no exterior. Não, né? outro dia... a gente entrevistou aqui no podcast uma executiva que falou que quando ela entrou numa grande rede de varejo, ela olhou o programa de trainee, ela olhou esses pré-requisitos, eu não sei se vocês vão lembrar disso, e ela falou assim, gente, eu não preencho os pré-requisitos Ela se candidatou do até. trainee. Ela preencheu e não ela passou. falou assim, eu não tenho os pré-requisitos, e ela era gestora da área. Pois é. Então, as empresas precisam ser coerentes, né? Mas deixa eu aproveitar e pegar essas questões dos requisitos. Sabe uma das coisas que mais me incomodava quando eu queria crescer na minha carreira? Eu trabalhei em banco durante muito tempo. O que atrapalhava demais ao meu foco e à minha energia era a comparação. Sempre tinha alguém, e eu acho que é muito comum a gente comparar com pessoas da mesma idade, ou pessoas que estudaram conosco, ou pessoas até da mesma área. E quando acontecia isso, Amanda, que você está falando, a empresa proporcionava coisas para todo mundo, a empresa dava esse tipo de treinamento. Mas me incomodava demais que tinha algumas pessoas que tinham carreiras mais rápidas do que a minha. E aquilo acabava me drenando demais uma energia. Então, se eu pudesse trazer até uma dica, para de olhar para os outros e tenta focar na sua própria carreira, porque se você estiver trabalhando numa empresa boa, vai acontecer isso que você está falando. A empresa vai te dar todos os mecanismos. Você vai talvez até estar trabalhando num ambiente legal de meritocracia, se é que Não, existe. meritocracia não existe. Não existe, né? Mas talvez seja uma empresa com líderes bons, mas você precisa estar tranquilo de não se comparar com a pessoa que... Me incomodava demais saber que um amigo meu foi promovido. Aliás, eu passei por várias vezes situações que o meu par virava meu chefe. E era uma situação horrorosa. Porque a carreira, parece que ele estava na minha frente. Isso ficava claro até no tamanho da mesa que ele assumia. Então eu queria trazer um pouco dessa reflexão, porque eu acho que uma Forbes, por exemplo, quando publica lá Forbes Under 30, pessoas que chegam à presidência de uma empresa com menos de 30, eu acho que é um desserviço. Um monte de gente olha e não consegue ter essa mesma capacidade. Eu acho que isso não tem a ver com capacidade, Também Alberto. acho que não. Sabe por quê? Nem condição. Você não tem condição de ser presidente de uma empresa se você está Não, vivendo... eu acho que sim, e acho que inclusive isso é outra pauta, concordo contigo. Agora, nesse lance que você estava falando da comparação, eu acho que é meio impossível você não fazer isso, Alberto. Sabe por quê? Você se comparava?
sim, até para entender se na organização ou nas organizações que eu trabalhava, existia um negócio chamado de coerência. Então, existiam pessoas para as quais eu olhava e que estavam super progredindo na sua carreira, eu falava, nossa, que boa escolha, aquela pessoa ali realmente é muito fora da curva, eu tenho muito para aprender com ela, ela está realmente preparada. E aí, de repente, no mesmo ambiente, outras pessoas que, não estavam preparadas, seja por tempo de casa, seja por puxa-saquismo, seja por algum outro fator, acabavam sendo reconhecidas e eu falava, olha, que porcaria, eu tenho plena convicção de que eu tô aqui fazendo as minhas entregas e tô mais preparado que aquela pessoa. Então, eu acho que até certo ponto, Alberto, é impossível você não fazer isso, porque eu opto por atuar num lugar que seja coerente. Então, as organizações, talvez, mais do que estarem preocupadas em divulgar ou não divulgar esse tipo de informação, têm que estar preparadas para serem coerentes, sabe? Concordo com você, acho que é isso, acho que coerência é tudo, mas acho também que cada um tem que procurar o seu lugar. Então, eu acho que não se comparar no sentido, acho que olhar para ver se está tendo coerência, para ver o que aquela pessoa fez que eu tenho que fazer para chegar também, acho que pode ser válido, mas eu costumo dizer que a gente tem que conquistar o nosso lugar. Você falou de, às vezes, galgar, criar um espaço, criar até uma vaga, porque nós somos tão únicos que talvez a nossa vaga nem exista, né? No quadro de hierárquico de uma organização. Talvez a gente crie o nosso lugar. Uma vez eu estava saindo de uma organização, de uma das redações pelas quais eu passei, e veio uma pessoa e falou assim, vai falar qual? Amanda, não precisa. Amanda, vai ser uma honra ficar no seu lugar. Eu me lembro direitinho que ela usou essa expressão, né? Vai ser uma honra ficar no seu lugar. Eu falei assim, olha, obrigada, né? Se isso é um elogio, muito obrigada, mas eu tenho a te dizer uma coisa, você vai ficar no seu lugar. Porque o meu lugar é só meu, né? Então, eu acho que a gente precisa se apropriar disso e cada um, por mais que a geração Z não tenha tanto interesse nos lugares de liderança, nas vagas de liderança, quem ainda tem interesse, enfim, e qualquer que seja a posição que você busca, construa, faça, seja primeiro antes de esperar o reconhecimento, sabe? Agora, eu vou te dizer o que eu fiz. Quando eu achei que o nível de incoerência passou de determinado ponto, eu fui para outros lugares que me reconheceram, sabe? Então, posso? Ou seja, tá sempre nas nossas mãos. A gente tá caminhando. Não adianta só ficar. Calma, que eu preciso falar isso. Fala. Não adianta a gente ficar num determinado lugar com o nosso reclamódromo ligado. Isso não vai fazer o cenário mudar. Tá num ponto que para você aquele negócio já não faz sentido, vai buscar o seu lugar em algum outro canto. Não fica naquele lugar, ó céus, ó vida, porque a isso, empresa não me reconhece. Isso não te tira do lugar. Você da onde você isso tá. É vitimismo, né? Exatamente. Mas eu quero fazer a pergunta então exatamente em cima disso, Anne. Parece que eu psicografei, ou telegrafei, melhor dizendo. Dado que a maior parte das empresas e pessoas na sociedade que a gente vive hoje, corporativa, vincula carreira a cargo ou carreira a promoção, é natural, né? Tô crescendo na carreira, você não chega falando que você é estagiário, concorda? Eu tô crescendo muito, falando, qual é o teu posto? Eu sou o júnior aqui. A gente vincula. Então, a minha pergunta é, dado que, para se crescer na carreira, a gente também entende que os cargos dizem respeito a isso, vocês acham que é possível, até para a gente enxergar, fazer uma avaliação de tempo para ver se a pessoa está estagnada na carreira, ou se ela... Eu sei que vocês vão falar, não, mas se ela está aprendendo, tudo bem, se ela está crescendo... Quanto tempo em cada cargo? Quanto tempo vocês acham que é coerente uma pessoa ficar num cargo para ir ser promovida ou mudar de cargo para dizer, estou crescendo na carreira? Vocês acham que é possível? Eu acho que não vale tem falar isso, depende. Alberto. Não, acho que não depende. Tá bom. É que eu acho que isso não existe. Acho que tempo não é uma variável. Tempo não é uma variável. Mas se você tiver 10 anos na mesma função, você está estagnado na tua carreira? Eu estou aprendendo, mas está na mesma função, você está fazendo a mesma coisa. Geração Z não liga. Para geração Z quer outras coisas. Né? Porque eu acredito que você pode estar na mesma função, ou melhor, eu acredito que você... Porque é o seguinte, você colocou coisas misturadas aí no meio dessa conversa. Então, eu acredito que você pode estar no mesmo cargo
e estar em processo de desenvolvimento, Da tá carreira. ganhando seus méritos, estar em desenvolvimento da carreira, isso é completamente factível. Eu acho difícil, mas é isso factível. É diferente de eu estar estagnado, fazendo a mesma coisa todo dia, tudo sempre igual. Então são coisas diferentes, sabe? Mas no final das contas, na hora que você manda o currículo para a empresa, a galera vai ver quanto tempo você ficou lá como gerente. Você está aprendendo um monte de coisa, mas eles olham a data início e data fim. Eu acho que não, Alberto. Hoje as empresas estão preparadas para entender o valor que você gerou, o legado que você deixou, o que você construiu. Eu acho que a gente já passou dessa fase, entendeu? Tá. Pois é, rendeu a conversa, hein? Entendeu, hein? Podia continuar, inclusive, né? Opiniões são bem-vindas aí de todos. Muito bem. Eu vou... Vocês viram que a Amanda cortou o nosso papo. Cortou, né? né? É isso. Senão não acaba nunca. Precisamos trabalhar. Segunda-feira de manhã. Uma ótima semana pra você. Não vai embora antes de se inscrever no nosso canal, de ativar no sininho e de compartilhar com os seus colegas, com as suas colegas de trabalho, com a sua família, com seus amigos, com os seus inimigos. Ajude esse podcast a crescer. Tamo junto. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado pelas inúmeras cartas enviadas. Mandem cartas, Andy. É isso aí, um sorteio acontece aqui atrás, né? Manda pra geração Z, inclusive, pra gente ver se eles trazem pra cá Boa. comentários, tá bom? Tchau, tchau! Tchau.